pela vida das pessoas que o Senhor levantou para estar, Senhor, nesta igreja, os líderes, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado pessoas nesse ministério para estar servindo ao Senhor. Nós estamos hoje no último dia da campanha, a campanha Restaurando o Propósito Original da Família. Hoje é nosso último dia. Foi 7 ministrações, essa é a 7ª ministração. Cada dia nós falamos de algo que o Senhor colocou no nosso coração sobre o casamento, e hoje o Senhor, Ele quer falar conosco sobre os 3 grandes propósitos para o casamento. Muitos de nós não sabemos direito o propósito do casamento. As famílias, hoje, as pessoas não querem casar, não querem constituir família, eles querem ter filhos, querem ter uma esposa, querem ter um esposo, mas não querem casar. Mas Deus, Ele criou o homem com um propósito, criou a mulher com um propósito, e criou o casamento com um propósito. Então eu pediria para você, aonde você está, abra sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 ao 11, 1 Coríntios, capítulo 7, do 1 ao 11, quem encontrou, diga amém. O amém está fraco, mas vai encontrar. Você na sua casa, abra sua Bíblia, vamos acompanhar. A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios capítulo 7, verso 1. Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis uns ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe é bom se ficasse como eu. Mas se não puderem conter-se, case-se, porque é melhor casar do que se abrasar-se. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. E se, porém, se apartar, que fique sem casar, porque se reconcilie ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos e nós te louvamos, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esta campanha, Senhor, restaurando o propósito original da família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado como nós devemos agir, como nós devemos fazer, Senhor, no nosso casamento, na nossa casa, na igreja, entre família, entre os filhos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Hoje nós iremos aprender, Senhor, sobre os 3 propósitos que o Senhor tem para a família, para o casamento. Por que o Senhor criou o casamento? Por que o Senhor criou o homem, criou a mulher? Por que o Senhor criou a família, Pai? Nos ensina, Espírito Santo de Deus. Nos mostra, Senhor, o que está errado, Senhor, no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento com o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos, e a igreja do Senhor diga amém. Amém, glória a Deus. Olha só, o matrimônio, ele foi instituído por Deus com um propósito. E o propósito de Deus no casamento
esse propósito específico de Deus, que Ele criou o casamento, foi para que nós procriasse, tivesse filhos, nós aumentasse a humanidade. Então, o propósito específico, 3 propósitos que ele nos mostra. Primeiro, é o complemento afetivo entre um homem e uma mulher. O segundo, é a perpetuação da espécie humana. E o terceiro é regular a atividade sexual. O que acontece? Se nós olharmos esses 3 itens, o Senhor, ele viu que o homem estava só. O homem estava só, ele criou todas as coisas, mas Adão estava só. O Éden, com toda a sua beleza, tudo que estava lá, não supriu as necessidades de Adão. Adão, ele teve solidão. E Deus viu a necessidade. A primeira necessidade do homem, que Deus viu no Éden, é a solidão. A Bíblia diz que o homem, ele não foi criado para estar só. Deus viu a solidão e falou, olha, eu vou preparar algo para ele. Então, o Senhor, ele sabendo da necessidade do homem, ele cria a mulher, mas ele criou o homem para que o homem contesse Deus. Eu e você, Deus nos criou para que ele habitasse em nós. Esse é o propósito original de Deus. Cada um de nós contemos Deus dentro de nós. Deus não tinha corpo, Deus ele é espírito. E Deus cria o homem, e aí Deus vem habitar dentro do homem. Mas para Deus habitar dentro do homem, Deus ele teve que enviar Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é a forma original do homem. A Bíblia diz que Deus pega o homem do pó da terra, forma, prepara, modela ele, depois sopra o fôlego de vida dentro dele. Mas na realidade, a forma já estava pronta. A forma é Jesus. Já estava na eternidade. E Deus criou o homem, e aí, quando Jesus veio, Deus passou a habitar no homem. O Espírito Santo veio sobre Jesus Cristo, habitar dentro de Jesus. Antes o Espírito Santo, ele vinha sobre o homem, no Antigo Testamento. Ele estava sobre o homem. Só no Novo Testamento que ele veio, no Pentecoste, que ele foi liberado para habitar em nós. Jesus Cristo falou, olha, ele iria, mas não deixaria nós órfãos. E ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, para habitar em nós, para sempre. Então, nós contemos Deus dentro de nós. Então, o que acontece? Criou o homem, criou a mulher, e a partir da mulher veio os filhos, formou a família. Então, o complemento afetivo, Deus viu que o homem estava sozinho. Primeira coisa, ele falou, olha, eu vou preparar alguém. O homem, ele não se completava afetivamente só. Ele precisava de alguém. Qualquer um de nós, ser humano, nós não completamos O homem, ele sozinho, sem uma esposa, sem uma companheira, ele falta algo. Está faltando uma costela dele. Então, Deus tira do homem uma costela e faz a mulher. E a mulher, agora, é o que falta para o homem. Falta uma esposa. E Deus prepara a esposa. E a esposa falta quem? Falta o homem. E a mulher também não se completa sozinho. Essa é a realidade. E a felicidade de um casamento é os filhos. Um casamento sem filhos é um casamento que falta 100%. É só relacionamento. Muitos não querem ter filhos. Filho dá muito trabalho. Estudo é muito caro. Faculdade é isso, é leite. Mas os filhos, Deus criou os filhos para nós aprendermos o que é ser pai. Porque quando nós somos filhos, nós desobedecemos, nós não entendemos.
Nós só entendemos o que é realmente um casamento quando nós temos filhos. Enquanto você casou e você não tem filhos, é só você e sua esposa, você não sabe ainda o significado do casamento. Mas a partir do momento que você tem os seus filhos, você sabe o que é um casamento. Então Deus, ele viu que o homem estava só, ele precisava ter um complemento, e Deus criou a mulher. Por isso Deus fez uma esposa, porque é melhor serem dois do que um, porque tem a mulher paga o seu trabalho, a melhor paga pelo seu trabalho. Eclesiastes capítulo 4, verso 9. O homem, ele não pode estar só. A mulher, ela também não pode estar só. A tendência é de se encontrarem. A tendência é Deus estar preparando. O que acontece? Hoje em dia as pessoas querem ter relacionamento, mas não querem ter compromisso. Compromisso um com o outro. Relacionamento hoje liberal. Nos dias de hoje é desse jeito. Um pastor, ele estava ministrando, ele falou assim, olha, antigamente os cristãos, eles faziam tudo que eles faziam era Deus. Eles ganhavam algo, era Deus que tinha dado. Eles oravam e Deus abençoava, tudo era Deus. Aí na outra geração, já não era desse jeito. Já era diferente. E agora na nossa geração, agora é o seguinte, agora nós estamos só. Nós deixamos Deus do lado e nós fazemos pelas nossas forças. No relacionamento conjugal, precisa ter Deus. No relacionamento profissional, tem que ter Deus. No relacionamento cristão, tem que ter Deus. Deus em tudo. Segundo passo, a perpetuação da espécie. Deus, ele formou a mulher e entregou ao homem e disse, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Deus, ele estava pensando no quê? Na perpetuação da humanidade. Já imaginou? Se cada um só tivesse a sua esposa e não tivesse filho. Hoje, as pessoas não querem filhos. Na China, eu vi um vídeo, na China, eles não querem mulher. Mulher que está grávida, nasceu uma criança, mulher, sabe que é mulher, ele arranca e joga fora o feto. Eu vi um vídeo, criança perfeita. Você olhava, você via tudinho, está na rua, jogado na rua. Olha só o que faz, né? O que está fazendo com a humanidade. O ato de procriar é muito mais importante do que o relacionamento entre um homem e uma mulher, por meio de contato sexual. Hoje as pessoas, eles querem somente o contato sexual, prazeres, não querem a procriação. Mas a procriação, Deus criou o homem e a mulher por causa da procriação. Os filhos que nascem de um casamento devem ser aceitos e amados pelos pais. Eles são herança do Senhor. Os filhos que nascem de um casamento, esse casamento, ele foi todos os requisitos bíblicos, eles são herança do Senhor. Mas os filhos que não são do relacionamento bíblico, que não é do casamento, são herança do Senhor, porque Deus permitiu que viesse. Mas o que precisa desses pais? Eles precisam regulamentar, eles precisam casar, porque senão esses filhos se tornam filhos bastardos, é bastardia. Então, os filhos têm que estar debaixo de uma aliança, os seus pais têm que ter uma aliança com Deus, e os pais tendo uma aliança com Deus, os filhos têm aliança também. Se os pais não têm aliança com Deus, ele tem aliança com quem? Com o inimigo. Os filhos vão ter mais dificuldade na vida. Então, a aliança com Deus fecha as brechas do inimigo nas vidas dos filhos e na vida dos cônjuges. E terceiro ponto, Deus, ele regula a atividade sexual. O casamento, ele veio para quê? Para o cumprimento efetivo, para perpetuação da espécie e também regular a atividade sexual, como Paulo fala.
Paulo estava falando, olha, porque as pessoas, por causa da prostituição, não é bom que o homem fique só. Não é bom que a mulher fique só. Por quê? Por causa da prostituição. A prostituição, o pecado, faz com que todas as maldições entrem na vida da família. O povo de Israel, quando ele estava acampado, e o rei Balaque, ele viu o povo e falou, olha, ele convidou Balaão, o profeta Balaão, para quê? Para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão não conseguiu. Às vezes que Balaão ia amaldiçoar, o que acontecia? Ele abençoava o povo. E ele falou, olha, não tem jeito, o povo que Deus abençoou não tem como ser amaldiçoado. E aí ele falou, olha, só tem uma coisa, pega as mulheres mais bonitas que vocês têm aqui e manda para o arraial deles. Mandou as mulheres mais bonitas. O que aconteceu? Eles se misturaram. E aí, Deus amaldiçoou o povo. Nós só somos amaldiçoados porque quando nós erramos, nós permitimos, quando nós fechamos as brechas, não tem como o inimigo entrar no nosso lar, entrar na nossa família. A Bíblia diz que seja bendito o seu manancial, e alegra-se com a mulher da sua mocidade. A mulher da sua mocidade é a sua esposa. Seja bendito o manancial. A esposa, quando você casa, ela é a mulher da sua mocidade. Não é a namorada, não é o que passou, é a pessoa que está do teu lado. O sexo entre o casal deve ser feito de forma espontânea e com alegria, e não por obrigação. Muitos casais, eles fazem por obrigação. Eles não fazem mais com alegria. Muitos casais, chega a certa idade, as pessoas chegam a certa idade, elas não têm mais o relacionamento entre o homem e a mulher. Se tornam amigos, é igual irmão, um ajuda o outro. Mas na mocidade, precisa ter o relacionamento, porque o relacionamento conjugal, todas as vezes que um casal, eles têm um relacionamento conjugal, eles estão renovando a aliança deles com Deus. É como se eles estivessem renovando a aliança do matrimônio que eles fizeram. Quando o casal deixa de fazer isso, a Bíblia diz o quê? Que Satanás, ele vai entrar na família, ele vai entrar no casal. E Paulo fala, olha, que se vocês deixarem de fazer isso, mas que seja em comum acordo e que seja por pouco tempo. Porque se não for, o Satanás entra. Então, essa aliança tem que ser renovada. Chegou a certa idade, não tem como o homem e a mulher, mas é como se fosse irmão. É um cuidando do outro. Para um casamento ter sucesso, precisa primeiro deles ter acordo entre os cônjuges. Mateus 18, do 18 ao 20, diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado do céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, olha só, a palavra do Senhor diz que precisa de ter unidade. Quando nós estamos unidos com o Senhor, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Tem que ter unidade. O casal que não tem acordo entre eles, há divisão. E quando há divisão, nós engessamos a mão de Deus. Uma igreja que não tem comunhão, entre os irmãos, quer dizer o seguinte, também não tem como Deus abençoar. Por quê? Porque Deus, ele ordena a bênção e a vida para sempre na união. Como nós lemos aqui, Deus, onde tiver 2 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Um casal, se eles estão reunidos decidindo algo em conjunto,
Deus está junto com eles. Deus está abençoando. Porque se não estiver em comunhão, em unidade, Deus não tem como abençoar. Muitos casais estão vivendo fora daquilo que Deus idealizou para eles. Por quê? Porque eles estão vivendo fora do propósito de Deus. No reino de Deus, quando dois se unem, o efeito não é de soma, e sim de multiplicação. No reino de Deus, quando duas pessoas estão unidas, não é 1 mais 1 dá 2. No reino de Deus é multiplicação. Em Êxodo, Deuteronômio 32, 30, Moisés disse que um soldado de Israel, ele faria o seguinte: um soldado de Israel faria 1000 fugirem. Um só. 2 soldados fazia 10.000 fugirem. Então, quando nós estamos em 2, um ajuda o outro. Quando tem comunhão, quando tem unidade, as coisas funcionam. Então, no reino de Deus, não é soma, nós multiplicamos. Jesus com 12, com 11, o evangelho chegou até nós. Imagina se aqueles 70, que foi a primeira comissão, depois foi 120, só ficou 120 no cenáculo. Se fica os 500, imagina quantos hoje. Talvez Jesus já tinha até voltado. Por que Jesus não voltou até hoje? Por causa da desobediência nossa. O Senhor, ele diz, ide. Quantos não fazem o ide? Quantas pessoas estão morrendo? Estão indo para o inferno por nossa culpa. Por quê? Porque nós não estamos falando do amor de Deus. E muitos casamentos estão sendo formados sem estar no propósito de Deus. Muitos filhos bastardos, muitos filhos jogados aí, por quê? Porque os pais não entenderam ainda o propósito de Deus. Esse é o poder da união. Por outro lado, a falta de união impede Deus de nos abençoar. Quando não tem união, Deus não tem como nos abençoar. Deus não age em ambiente de desunião. Há uma ordem de governo e autoridade sobre o marido. Ele é o sacerdote e ele é o cabeça. Então, com essa ordem, o marido, a última palavra seria do marido, do homem. Ele é o sacerdote do lar. Mas o que acontece? A maioria das vezes já não é mais assim. A maioria das vezes, inverteram os papéis. A mulher dá a ordem. Porque a mulher trabalha e ganha mais, ela tem o cajado. Tomou o cajado do marido. Isso chama-se espírito de Jezabel. Mesmo se o marido ganhar R$1.000 e a mulher ganhar R$20.000, a autoridade está com o marido. Ele é o cabeça, ele é o sacerdote do lar. A bênção de Deus vem sobre o marido. Mas, pastor, meu marido já morreu, eu sou viúva. Deus, a palavra do Senhor diz assim que ele é o esposo das viúvas. Ele é o pai dos órfãos. Então, a palavra é bem clara. Se os papéis estiverem invertidos, não tem como Deus abençoar. Por que muitas bênçãos não chegam nos lares? Porque há divisão. Não segue a palavra, não tem o princípio bíblico. Para o nosso casamento ter sucesso, nós precisamos, a nossa casa tem que estar firmado na rocha. Mateus 7, 24. Mateus 7, 24, a palavra do Senhor diz assim, 7, 24 ao 26. Ninguém pode servir a dois senhores, não, está aqui. Capítulo 7, verso 24. Todo aquele que, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos,
e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua ruína. Então, aquele que escuta as palavras do Senhor e as pratica, Deus compara como uma casa firmada na rocha. Aqueles que só ouvem e não praticam, o que acontece? Uma casa feita na areia. Esse é o casamento. O nosso casamento tem que estar firmado na rocha. O nosso casamento, nossos filhos têm que estar firmados na rocha, para quando eles crescerem, eles compreender o que é uma família. Se nós ensinarmos nossos filhos nessa geração, a outra geração que vai vir deles vai ser diferente. Mas se eles aprenderem certo, vai vir uma geração melhor, porque Deus ele está melhorando. Eu falo assim, eu e a minha família é melhor um pouquinho que meus pais. Não muito, mas já somos melhor um pouquinho que eles. Meu pai e minha mãe, eles tiveram 10 filhos. 10 filhos criados na roça. Mas eles souberam educar. Graças a Deus que não tem nenhum filho ladrão, nenhum filho que é viciado, todos é trabalhador, e graças a Deus todos eles têm uma casa para morar. Então eu falo assim, mas nós somos melhor por quê? Porque nós aprendemos com eles. O meu filho e a minha filha vai ser melhor, meus filhos vai ser melhor do que nós. Os filhos de cada um de vocês vai ser melhor. Por quê? Vocês vão fazer o melhor. Mas nós não podemos também esquecer, porque essa geração que está, os pais querem dar tudo para eles. Os filhos não aprenderam a ganhar o seu dinheiro, não aprenderam a trabalhar. O próprio governo, eu comecei a trabalhar, eu tinha 6 anos de idade. 6 anos de idade eu puxava enxada na roça, eu limpava, eu cortava arroz, eu trabalhava. E o que aconteceu? Hoje a criança não pode trabalhar, 14 anos, menor aprendiz. 18 anos, como que ele vai entrar no mercado de trabalho se ele não tiver oportunidade de aprender? E olha bem, se o pai querer colocar para trabalhar, é perigoso ir preso. Inverter os valores. Lá na Europa, no primeiro mundo, dá certo. Por quê? Porque lá tem estudo, tem profissão, o filho vai se profissionalizando. Aqui no Brasil não tem como. É bom, seria bom se tivesse. Começar a trabalhar aos 18 anos, ótimo, excelente. Mas já saía profissional, você já vai para um emprego bom. Hoje não tem como. Mas o que acontece? Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Os pais têm o dever de ensinar os filhos. O casal, ele precisa praticar a palavra de Deus. Ele precisa ensinar os seus filhos a andar no caminho do Senhor. Se nós aplicarmos os ensinamentos da Bíblia no nosso casamento, a nossa casa não vai cair. Porque muitos casamentos estão sendo destruídos por causa da palavra de Deus. Não conhece a palavra de Deus, não pratica a palavra de Deus, e a palavra de Deus é bem clara. Nós temos que estar firmados na rocha. A rocha é Jesus. Não importa a circunstância, qualquer coisinha eu vou separar. Qualquer coisinha, está o marido largando a mulher, quer uma mais nova. Ou a mulher quer um mais novo. Mas cadê a palavra de Deus? Cadê o temor do Senhor? Um segundo casamento. Se você não era cristão e você casou de novo, e agora você conhece a palavra de Deus, amém. Mas se você conhece a palavra de Deus, e você largar da sua esposa, ou a sua esposa largar do marido, para casar de novo, aqui a palavra do Senhor diz assim, ó, aquele que largar, não se case de novo. Aqui no verso 7, diz assim, o marido pague a mulher não tem poder sobre o marido, não vos defraudei, para que você não pode casar de novo. Se você largou da esposa, só existe uma forma de você casar de novo, é um dos cônjuges morrer, alguém ficou viúvo, ou por abandono, aí a palavra do Senhor dá mais, para um novo casamento, caso de risco de vida ou morte,
Mas esse não é o tema de hoje, né? Então, o casal deve orar junto para que um casamento tenha sucesso. Eles têm que colocar as petições ao Senhor junto, porque quando dois concordarem na terra, será ligado no céu. Tudo que concordar na terra, duas ou mais pessoas. Então, os dois concordarem em oração, Deus vai abençoar. A família toda deve estar lendo a Bíblia. Hoje, os casais não lêem a Bíblia junto. Cada um para um canto. Imagina os filhos. O casal também ele precisa preparar para fazer um culto doméstico. Se preparar, aprender a fazer o culto doméstico entre seus filhos. O casal cristão deve colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando o casal coloca Deus em primeiro lugar na vida dele, tudo vai ser diferente. Não coloque as coisas, não coloque as pessoas, não coloque o que você precisa, a sua precisão em pessoas, coloque em Deus. Deus, Ele quer ser o primeiro na sua vida, o primeiro na sua família, o primeiro em tudo. Quando nós fazemos isso, nosso casamento é um casamento firmado na rocha. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe seus filhos, abençoe as obras das suas mãos, que o Senhor possa continuar mostrando para nós. Busque o Senhor. Você que tem algum problema conjugal, está passando por dificuldade, não abandone a sua família, não abandone o barco, como o Paulo disse no início, não importa a tempestade, nós temos um Deus que Ele muda todas as circunstâncias, Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa família, Ele muda a história, tudo que está contrário a nós, Ele transforma em bênção. Se o seu relacionamento está ruim, ele vai melhorar, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem mostrado, Senhor, para a tua igreja, mostrado, Senhor, para as famílias, como ela deve agir, como o Senhor preparou o casamento para que o homem, ele tivesse comunhão com o Senhor, que ele tivesse uma família, que ele tivesse comunhão, Senhor, no teu lar. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pelos filhos, ó Pai, que o Senhor tem dado para nós, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelas famílias que o Senhor enviou para esta igreja, pelas famílias que estão assistindo, Senhor, esta ministração, que o Senhor possa ter falado ao coração deles, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa visitar, Senhor, os casais, ó Pai, que estão em dificuldade, Senhor, nos relacionamentos, Pai. Vai quebrando as cadeias espirituais do mal, vai quebrando toda a força contrária, Senhor, aos casamentos, Senhor, às famílias, Senhor, nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, visita, Senhor, cada um, Senhor, vai visitando, Senhor, os filhos, vai visitando os pais, vai visitando, Senhor, e vai quebrando, Senhor, todo o mal, todo o levante do inimigo, toda força contrária, Senhor, às famílias, caia por terra em nome de Jesus. E nós, como igreja do Senhor, nós declaramos a bênção do Senhor, nós declaramos a vitória, nós declaramos que somos família bendita do Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor, abençoe abundantemente todas as áreas da vida, Senhor, dessas pessoas, ó Pai, das famílias, dos cônjuges, ó Pai. Abençoa a vida matrimonial, a vida, Senhor, espiritual, a vida sexual, Senhor, o relacionamento, Senhor, familiar. Abençoa a vida financeira, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos e nós te louvamos, e a igreja do Senhor diga amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo